20 seconds. Cut the wire exactly when I say, not before. Ready. Green wire. Shit! Cut the wire exactly when I say. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e desta vez eu acabei de receber meu livro de Testes de Ishihara, original, feito no Japão. Aí gostaria de compartilhar com você. Quer conhecer um pouquinho mais do teste que determina se a pessoa tem daltonismo ou não? Então fique aí, deixe seu comentário, já se inscreva no canal se você não é inscrito. Combinado? Deixe também o seu like. Vamos lá? Bem, para você que não sabe, daltonismo é uma deficiência em que a pessoa já nasce com isso, isso não é contagioso nem nada, mas a pessoa tem deficiência de enxergar determinados tipos de cores. Normalmente, não enxerga as 3 cores básicas primárias da luz, ou seja, para quem é do ramo, é a chamada síntese aditiva, vermelho e azul-violeta, verde, azul, verde, vermelho, que é o famoso RGB. O RGB é como o nosso olho enxerga as cores, então as 3 cores básicas da luz é azul, verde e vermelho. E a pessoa que tem o daltonismo, ela tem dificuldade numa dessas 3, ou 2 dessas 3, ou na verdade em todas as 3. Aí você fala assim, mas a pessoa então enxerga preto e branco? Não, ela enxerga algo como um ocre, alguma coisa assim. É difícil dizer porque é uma coisa muito peculiar da pessoa. Outra coisa interessante sobre o daltonismo é que isso raramente ocorre em mulheres. Normalmente, mais de 99% são homens. E calcula-se que 8% da população da Terra possui algum grau de daltonismo, menos elevado e mais elevado. O teste de Ishihara, que é esse livro aqui, olha, que eu acabei de receber, ajuda os médicos, o oftalmo, a determinar o grau de deficiência que a pessoa tem. Então, não só a deficiência da cor, se são verdes ou vermelhos ou azuis, ou a combinação disso, mas também o grau. E esse livro foi feito para isso. E eu amei o livro, né? Esse daqui é o livro original. A edição dele é agora recente, de 2022, está aqui, 2022. Ele tem 38 placas, essa é a edição com 38 placas, e cada placa aqui dentro, ela possui um objetivo. É feito num cartão preto, como você vê aqui. Esse cartão, inclusive bonito, porque ele tem aqui um hot stamping e tudo em prata. Ele foi feito em Tóquio, no Japão, e ele foi feito, então, criado em 1917 pelo Shinobu Ishihara, doutor médico da Universidade de Tóquio, 1917. Mas é interessante que o daltonismo já era conhecido no século XVIII. Quem que descobriu? Foi um químico inglês chamado John Dalton. E daí vem a palavra daltonismo, que também é conhecida como discromatopsia, ou seja, quando a pessoa tem deficiência de ver o cromo. Cromo, então, é o prefixo de cor. E como funciona a avaliação da cor? Esses cartões coloridos que você vê aqui dentro, ele é apresentado sistematicamente para a pessoa que está sendo avaliada. Esse primeiro, por exemplo, todas as pessoas vão conseguir enxergar, inclusive quem é o daltônico. Todas as pessoas conseguem. Isso é um padrão absoluto. Então, em primeiro lugar, a pessoa vai conseguir enxergar. Por que é interessante? Para ela entender como funciona o sistema. Porque se eu apresentasse logo de início um cartão em que a pessoa não vê nada, ou ela tem deficiência, então ela vai ficar confusa. Então, para evitar isso, o primeiro cartão, e olha só, a regra é que isso aqui é um instrumento de medição. Então, essa sequência, ela é lógica aqui dentro, e em todos os catálogos seguem a mesma sequência. Tem todo um protocolo para ser seguido aqui. Depois, começa então a avaliação. Você vê que existe um fundo aqui verde, e com pequenas bolinhas. Essas bolinhas aqui, se você fizer ela em preto e branco, não se vê nada, né? Nem mesmo quem enxerga a cor, porque se for preto e branco. Então, aqui nós temos um verde e um número aqui dentro. O catálogo ele é montado de forma a ter números e ter linhas também. Então, no começo são números e as cores vão se alternando. Você viu aqui que aqui tem verdes e os números estão numa cor avermelhada. Depois nós temos o vermelho e os números estão numa cor esverdeada, conforme você vê aqui, e vai avançando. E começa a chegar, então, em outras tonalidades, com outros números, para ver as tonalidades de azuis.
e assim sucessivamente. Depois chega o momento em que se vê linhas apenas, então a pessoa precisa identificar a linha, ela precisa identificar essas linhas em formas de bolinhas. É óbvio que nessa distância que você está vendo a câmera aqui, não dá para ver exatamente. Eu vou colocar ampliado alguns quadros para você ver. Não quero fazer o teste com você. E outra coisa, existe então todo o protocolo para saber exatamente como cada cartão desse daqui ele é identificável. Então, quando a gente pega um cartão específico aqui, a gente vai lá no catálogo, na lista, e entende se ele estava falando de um número ou de uma linha, por exemplo, né? De um símbolo, de um simbolismo aqui. O que é interessante também é que a maneira como o catálogo foi feito, ele não só consegue identificar a deficiência que essa pessoa tem nos verdes, azuis e vermelhos, mas também ele consegue identificar o grau que isso ocorre. Como é que se faz isso? É o método usado pelo catálogo. Um bom exemplo de daltônico, de pessoa daltônica, é o caso do Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Você sabe que ele tem deficiência dos verdes e dos vermelhos. E aí você chega à conclusão lógica de que ele só enxerga azuis, então por isso que o Facebook é azul, porque é a única coisa, é a única cor que ele consegue enxergar. Eu conheci, por exemplo, na minha vida profissional, vários pessoas da área gráfica, inclusive impressores, que possuem deficiência. Até uns 10 anos atrás, a vasta maioria das empresas de produção, de embalagens, enfim, não utilizavam testes para o pessoal de produção gráfica. Mas de uns 10 a 15 anos para cá, passou-se a fazer. E descobriu-se, inclusive, vários casos dentro da... Porque você imagina, se 8% da população mundial possui, então se sua empresa ela possui 100 funcionários, por exemplo, a probabilidade de ter pessoas ali com algum tipo de deficiência de daltonismo é muito grande, não é verdade? Ou seja, é de 8%. Eu conheci um rapaz que até os 15 anos de idade ele não sabia que tinha deficiência de enxergar a cor. Até os 15 anos de idade. Porque a pessoa nasce assim. E é uma coisa genética. Ela não se adquire no decorrer do tempo. Não é que o olho vai ficar cansado e você passa a não enxergar a cor. Não é isso. É uma deficiência genética do cromossomo X relacionada então ao sexo masculino. Combinado? Mas se você tem essa deficiência, se você percebe que tem a deficiência ou desconfia, faça o teste. Procure um médico, um oftalmo, ele vai fazer o teste com você e saber o grau. E é interessante que hoje existe, inclusive, até óculos que a pessoa coloca e ela consegue enxergar um certo grau de cores. Enfim. Interessante também que os videogames também têm essa opção. Como o videogame é todo colorido, ele tem a opção, você entra lá em algum console e ele vai dar a opção para o daltônico. Então, a pessoa seta lá a deficiência que ela tem e faz o ajuste e ela passa a enxergar também. Então, tem muito recurso. Se você é daltônico, não desanime. Não é? E empresas, por exemplo, talvez você esteja perguntando, mas em empresas onde a empresa descobriu que a pessoa tinha um problema de daltonismo, o que ela fez? Ela mandou embora? Não. Eu conheço impressores que trabalhou muitos anos, inclusive, e a minha dúvida era, amigo, você era impressor, como é que você sobreviveu tantos anos sem enxergar a cor? Ele falou, simples, quem acertava a cor não era eu, era o colorista. E quem aprovava era o supervisor encarregado. Então ele era impressor, no caso um impressor de rotogravura, e conviveu muitos anos com isso. A empresa ela nunca mandou embora, ela não vai mandar embora por essa razão. Às vezes precisa adaptar a pessoa e colocar uma função que não tenha esse grau, né, de necessidade de cor. Mas é evidente que se a empresa fizer isso, ela não está sendo uma empresa justa, na minha opinião, ok? Para a admissão de um novo funcionário, se ele vai lidar diretamente com cor, é importante que ele faça o teste. Então, se a sua empresa não possui esse catálogo, fazer o teste interno, ou de orientar e enviar para um médico, né, se você quiser adquirir esse catálogo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você ou sua empresa compre o catálogo e tenha isso para fazer um teste, tirar dúvida, às vezes, se a pessoa tem ou não essa deficiência. Combinado? Muito bom. Obrigado por ter ficado até o fim. Amei meu livro, excelente mesmo. Há muito tempo que eu estava querendo adquirir e agora está aqui. E aconselho você também a ter um, se você achar que é importante para a sua empresa. Tá bom? Obrigado por ter ficado até o fim desse vídeo. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.